Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Todos acharam? Amém? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão obedeceu. Eu listei aqui alguns princípios que eu acredito que nós precisamos entender para que possamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muito bem, é verdade que hoje nós temos visto o Evangelho tirar os nossos olhos das coisas dos céus e colocar os nossos olhos nas coisas aqui da terra. E na verdade, como disse o Charles, o Evangelho precisa deixar os nossos olhos voltados para o céu, para as coisas que são lá de cima, diz a palavra de Deus, e não para as coisas dessa terra. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. E aí Deus traz a Abraão uma promessa e diz para ele: olha, Abraão, para a areia do mar. Se é que você pode contar os grãos de areia que existe na praia, assim será a descendência que virá de ti. Mas Deus não para por aí, Ele continua e diz assim: Abraão, agora tira os seus olhos da terra e olha para as estrelas dos céus. Se é que você pode contar os milhões e milhões de estrelas que existem no céu, assim será a sua descendência. Deus está querendo dizer, mostrar para Abraão que os nossos olhos precisam não estar somente nas coisas dessa terra, mas precisam estar nos céus. A nossa obediência, querido, à voz de Deus, vai trazer provisão necessária para as nossas vidas. E não só isso, mas também provisão para o cumprimento do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Um ato de obediência em Gênesis capítulo 22, você pode ler lá, quando Deus pede o filho para Abraão. Um ato de obediência multiplica as bênçãos de maneira sobrenatural na vida de Abraão e também em toda a sua descendência. Um ato de obediência sua tem poder de abençoar não só a sua vida, mas também como de toda a sua descendência. Porque a sua obediência vai multiplicar as bênçãos de Deus, e a multiplicação das bênçãos de Deus na sua vida automaticamente vai alcançar a sua descendência. Amém? Se você está anotando, pode anotar aí: a palavra de Deus nos conduz à fé. Em Josué, olha bem que interessante, em Josué capítulo 24, Josué estava falando ao povo e ele disse assim: disse Josué a todo o povo. Talvez para alguns vai ser surpresa isso aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Abraão era um homem e a sua família idólatra, antes de Deus o chamar. A Bíblia diz que o seu pai e a sua família serviam a outros deuses. Então Deus agora diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nós lemos no versículo 11, do capítulo 11, do versículo 8 de Hebreus, que Abraão, pela fé... O que diz a sua Bíblia aí, irmão? Vamos ler de novo? Acho que vocês não ouviram antes. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão vem de uma família idólatra que servia a outros deuses, que não o Deus verdadeiro. É chamado por Deus do meio da sua parentela,
quando Deus se revela a ele através da sua glória, falando com ele. E pela graça de Deus, Abraão, ouvindo a palavra de Deus, o chamado de Deus, se converte desses ídolos vãos, desses deuses estranhos, falsos, ao Senhor. Porque, por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então diga comigo assim: a palavra de Deus me conduz à fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Abraão tornou-se agora um crente, um homem que acreditava em Deus único e verdadeiro. Gente, quando a gente fala crente, não é aquele que usa terno, gravata, simplesmente está com uma rapadura preta debaixo do braço, fala, não, ali vai um crente. Não é isso. Crente é aquele que crê em Deus e na sua palavra. Amém? Então tem católico crente, tem evangélico crente, tem pentecostal crente. Porque a gente olha assim e fala, não, crente, o homem é aquele que usa terno, gravata, terno judiado, né? Acabado, de preferência xadrezinho. Apesar que eu não tenho nada contra o xadrez. Pelo contrário. Está com a Bíblia ali debaixo do braço. A mulher não corta o cabelo, não tenho nada contra quem não corta o cabelo. Não rapa a perna, nada contra e nada a favor. E a gente olha e fala assim, aquilo lá é um crente, mas não é só isso. Crente é aquele que acredita, concorda comigo? E aqui, quando eu falo crente, eu estou dizendo naquele que acredita em Deus e na sua palavra. Abraão então foi chamado de um meio de uma família idólatra para servir um Deus único e verdadeiro. E a Bíblia diz que ele saiu e obedeceu pela fé, mesmo não sabendo para onde ele iria. E foi essa palavra de Deus que trouxe fé ao coração de Abraão. E ainda hoje, querido, a palavra de Deus opera eficazmente no nosso coração e ela gera fé no nosso coração. E quando ela gera fé no nosso coração, nós podemos então usufruir dessas promessas de Deus. Por quê? Porque a fé, querido, vai te habilitar, vai proporcionar para você uma força sobrenatural que vem de Deus para você superar as dificuldades que você enfrenta todos os dias na sua vida. Aliás, eu não sei se você enfrenta, se só eu aqui enfrento. Mas um homem disse uma vez, como poderemos ter uma grande fé? Grande fé advém de grandes batalhas. Grandes testemunhos são resultado de grandes provas. Grandes triunfos só podem vir de grandes sacrifícios. Smith Wigglesworth, um homem que andou em fé na terra com Deus. Charles contou os testemunhos bonitos dele aqui, mas ele não contou que ele trabalhou anos dentro de uma câmara fria do supermercado do Zafre com o tênis furado. É verdade ou não é, Charles? Quando ele passou no concurso, eu liberei uma palavra na vida dele. Eu falei, você não vai ser simplesmente um escriturário do Banco Banrisul. Você vai ser um dos líderes desse banco no estado. Eu falei para ele isso. Porque eu conheço o Charles. Nós só vamos viver, queridos, o sobrenatural de Deus se nós estivermos dispostos a viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não adianta eu dizer para você aqui um evangelho que você vem, vive do jeito que você quiser, da maneira que você está. Não, tá bom. Pode ficar assim, não dá nada. Não tem jeito, querido. Pecado sempre foi, sempre é e sempre será pecado. Deus nunca legalizou e nunca vai legalizar o pecado. O que é pecado, desagrada a Deus e afasta as promessas de Deus da sua vida. Então a única pessoa que pode impedir Deus de te abençoar, olha aí para a pessoa do seu lado, não é Ele, é você. Repita comigo assim, eu sou a única pessoa que posso impedir Deus de me abençoar. Somente você.
Então, em primeiro, a palavra de Deus nos conduz à fé. Abraão foi conduzido à fé pela palavra liberada por Deus. Segundo, a fé nos conduz a uma atitude de obediência. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Como obedecer a uma coisa que você não sabe para onde você vai? Que loucura, que paradoxo. Que coisa louca. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo são loucuras. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Abraão entendeu que era Deus que falava com ele, creu e obedeceu. Então, essa palavra que gerou no coração, na vida de Abraão, fé, o conduziu para a fé. Agora essa fé conduziu ele para uma obediência. Repara você, que é uma coisa que tem um certo sincronismo. Uma palavra liberada gerou no coração de Abraão, o que primeiro? Fé. A fé gerou em Abraão obediência. Pela fé, Abraão obedeceu. A prova da fé, querido, o que vai provar que realmente você crê naquilo que você diz que crê, é quando você obedece. É muito fácil dizer para você, eu obedeço a Deus. Eu sou um cara que tenho fé, que se a Bíblia diz, eu faço. Se a Bíblia fala, eu vou obedecer. Não estou nem aí. E a prática da minha vida é contrária à prática que eu prego. Então o que vai demonstrar se realmente você tem fé é quando você pratica aquilo que diz a palavra de Deus. Olha aí para o irmão do outro lado e pergunta assim: se você tem fé, irmão? A prova da fé é a obediência. A verdadeira fé sempre produz alguma coisa. Tiago capítulo 2, verso 14. Abre aí comigo sua Bíblia. Tiago 2,14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? O 17 agora: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E o 21: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé contribuiu, cooperou, diz aí algumas versões, com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé, porque todo mundo tem fé. Uns acreditam em pé de coelho, trevo de 4 folhas? 4, já sabe, né? Trevo de 4 folhas. O que mais? Ferradura, espada de não sei quem lá, que só para juntar bicho na frente da porta, e não acredita naquilo que diz a palavra de Deus. Porque a fé precisa vir acompanhada das obras, ou seja, a prática da sua fé, ou a prova da sua fé, é a prática que você vai ter que praticar durante o seu dia a dia. Deus disse para Abraão: eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei. Essas foram as promessas de Deus para Abraão. E Abraão creu. E pela fé ele obedeceu. Ou seja, ele demonstrou a fé que ele tinha em Deus através da prática. Não, Deus, se você está dizendo, eu vou. Se é isso que o Senhor tem para a minha vida, eu vou.
Mas eu vou. Chegou no outro dia de manhã e falou: Sara, o negócio é o seguinte, era Sarai o nome na época, o nome dele era Abrão. Arruma as coisas e vamos viajar. Nós vamos se mudar. Vamos, tá. Mas para onde, Bruno? Eu não sei. Imagina se o teu marido chega para você e fala: amor, recebemos uma promoção. Amor, que benção, nós somos transferidos. E vamos mudar. Vamos para onde? Não sei. Tem que ter fé, né, Júnior? Você acreditaria? Não me responda, mulher. Se o teu marido chegasse para você e falasse assim: amor, Deus me disse que é para nós sairmos daqui. E a tua mulher, obviamente, vai perguntar: e vamos para onde, amor? Não sei. Não responda, tá? Senão vai ficar feio para os maridos. Você acreditaria que foi Deus que disse para o teu marido fazer isso? Pois é, Sara acreditou. Por isso a importância, primeiro, do marido ser um homem que ouve a Deus. Primeiro lugar. Segundo, uma mulher que entende a submissão. Ou seja, que ela tem uma missão de apoiar a missão do seu marido. Tá vendo, irmã? Deus é bom, né? Mas primeiro o marido precisa ouvir a Deus, irmão. Não adianta ser um louco desvairado. Um dia vai para lá, outro dia vai para lá, outro dia vai para o outro lado. Cada mês está num lugar, cada mês está num emprego, cada mês está numa igreja. Falei com um abençoado esses dias aqui na porta da igreja. Mas você não está mais naquela? Não, eu estou agora não sei o quê. Cada tempo que passa está numa igreja. O meu avô dizia um ditado que pedra que muito rola não cria limo. É verdade, gente. Não para em lugar nenhum, nem o emprego está bom, nem o patrão presta, nem o pastor vale. Nada, ninguém. Ou todo mundo está errado, ou eu estou errado, né, irmão? A fé, muitas vezes, nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós gostaríamos para obedecer aquilo que diz a palavra de Deus, querido. Fé, você não faz só o que você quer. Se você caminhar por fé, você vai fazer aquilo que Deus pede para que você faça. E isso é a prova da sua fé. A fé verdadeira, ela não nos torna místico. Peraí, agora Mas ela nos torna prático. Ela não nos leva à subjetividade, mas nos leva à ação. Irmão, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar na igreja. Estou orando, pastor. Irmão, ajuda a arrumar as cadeiras. Não, pastor, Deus não me falou que é para ajudar a arrumar as cadeiras. Vamos. Pastor, tem que orar. Eu tenho um amigo que a gente convidava ele para trabalhar. Fulano, vamos orar, irmão. Até hoje ele está orando. Nunca fez nada. Porque a fé ela nos conduz à prática, querido, para você agir. Se Deus te falou, irmão, boa, acabou. Foi Deus que disse, confirmou, vamos, acabou. Porque essa fé que Deus nos trouxe através da palavra nos conduz à obediência, à prática das coisas. Deus sempre vai se voltar para uma pessoa que resolver acreditar em tudo aquilo que Ele diz. Sempre, querido. Você pode ver aqui tem N exemplos em toda a palavra de Deus, de pessoas que com fé pediram, que com fé agiram, e Deus se dispôs a trabalhar em favor ou por essa pessoa. Terceiro, a obediência conduz à bênção. Nós não sabemos quase nada sobre a jornada de Abraão. Provavelmente não foi muito fácil. Mas a gente sabe que Deus o encontrou. E quando Deus viu ele, lhe fez uma promessa.
Isso trouxe fé, a palavra gerou fé, a fé gerou obediência, a obediência prática, e agora a obediência trouxe as bênçãos de Deus na vida de Abraão. Porque Deus sempre vai na nossa frente para nos encorajar através da sua palavra. Sempre. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, se Deus pediu para você algo, se você fizer, Ele sempre vai estar te encorajando. Meu filho, fica firme. Eu sou contigo, não te desanime, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe, não caminha. Eu sou contigo, as coisas vão dar certo, as coisas vão mudar. Não é no seu tempo, é no meu tempo, Deus disse. Não é da sua maneira, da minha maneira, não é do seu jeito, é do meu jeito. E então, a partir desse momento, a vida de Abraão sempre foi marcada pela presença. Olha bem. A partir do momento que Deus teve um encontro com Abraão, lhe fez uma promessa, sempre a vida de Abraão foi marcada por duas coisas: uma tenda e um altar. Uma tenda fala de algo relacionado a essa terra, a algo que é passageiro, a algo que é temporal, há algo que é momentâneo, que vai durar alguns anos. Mas um altar fala de um cidadão dos céus, que vai ter sempre um contato, uma experiência, um relacionamento com um Deus vivo, santo e verdadeiro. E em alguns lugares, você vai ver em Gênesis, 4 lugares, Abraão fez ali um altar e adorou ao Senhor seu Deus. Nós não fomos chamados para viver para toda a vida nessa terra. Vamos viver sim uma vida carnal, terrena aqui, 70, 80, 100 anos. Nem vou perguntar para o vô hoje. Já foi, quase. Mas nós fomos chamados para viver uma vida eterna com Deus. E a minha preocupação é, querido, hoje eu falei pela manhã sobre isso, que Babilônia está tomando conta, não lá fora já é do diabo, mas dentro da igreja de Jesus. E quando eu falo igreja, não estou falando dessa igreja, todas as igrejas de Jesus. As pessoas estão voltando seus olhos somente para as coisas desse mundo, só buscam a Deus, só servem a Deus por aquilo que Deus pode dar. Os seus olhos estão simplesmente nas coisas dessa terra. Esquecem-se das coisas dos céus. Abraão, Deus ensinou ele que ele precisava viver nessa terra, mas os seus olhos não poderiam estar constantemente aqui. Por isso Deus disse: Abraão, os teus descendentes serão como a areia do mar, mas também serão como as estrelas dos céus, aonde um dia você vai passar a sua eternidade. E a Bíblia diz em Hebreus que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou nele. Não simplesmente por causa das bênçãos nessa terra, das bênçãos, e se tinha um homem abençoado em toda a Bíblia, foi Abraão. Um dia um rei falou: Abraão, faz o seguinte, pega os teus servos, o teu gado, tudo que você tem, sai daqui, não tem espaço na terra para nós dois. Então, se tem um homem que foi bem sucedido, rico, milionário na terra, foi Abraão. Mas ele não deixou o seu coração nas coisas dessa terra. Ele não deixou as coisas dessa terra dominar a sua vida. Pela fé habitou Abraão na terra da promessa. Hebreus 11, 9 e 10. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele e da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o construtor e arquiteto é Deus o Senhor. Abraão habitou nessa terra como terra estranha, alheia, como peregrino. Por isso que ele tinha tenda, porque Deus mandava: Abraão, recolhe as tuas coisas e vai. Abraão recolhia as suas coisas, pegava o seu gado, sua mulher e saía. Porque ele aprendeu a obedecer a Deus, porque ele sabia que a vida dele aqui nessa terra era passageira.
E hoje, irmãos e amigos, nós estamos vivendo nessa terra como se aqui fosse a eternidade. Como se isso aqui, ou essa parte da nossa vida, fosse a coisa mais importante. Nos esquecendo que um dia, quando nós partirmos daqui, nós vamos ter que prestar contas para Deus. E aí sim, Deus, através de seu Filho Jesus, vai nos julgar e vai dizer: vinde ou apartai-vos de mim. E a vida que você viver aqui nessa terra é que vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Portanto, eu e você não devemos basear a nossa fé naquilo que sentimos, mas devemos basear a nossa fé naquilo que Deus tem dito. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus disse, as coisas vão se concretizar, acontecer na minha e na sua vida. E último, a bênção conduz às provas. Primeiro, a palavra conduziu Abraão à fé. A fé, em segundo, conduziu a uma atitude de obediência. A atitude de obediência conduziu Abraão à bênção. E por último, a bênção conduziu às provas. A fé, queridos, sempre vai ser testada. Sempre vai ser provada. Pelo menos por 3 razões. Primeiro, para provar se realmente a sua fé é real. Se realmente você tem fé. Porque a gente às vezes fala: não, eu acredito, eu creio, eu tenho fé. Aí chega a prova e fala assim: meu Deus, cadê a fé? Pastor, fulano. Então, a primeira prova da fé é para você ver se você tem fé. Segundo, a fé vai ser provada para ajudá-la a crescer. Sabia que você recebe uma porção de fé e ela pode ser acrescida ou acrescentada? Jesus disse assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e isso aconteceria. Mostarda é a menor árvore que existe, e a menor semente que existe. Eu trouxe uma vez de Israel, é minúscula, você não consegue nem. E terceiro, a sua fé vai ser testada ou provada para trazer a glória ao nome do Senhor. Todas as vezes que você obter êxito, vitória, sair vencedor de uma prova da sua fé, a glória precisa ser dada sempre ao Senhor. Sempre a glória precisa ser dada ao Senhor. Agora, Abraão saiu com a sua família e vai para um lugar onde a fome era tremenda sobre a terra. Mas se nós estivermos obedecendo a um mandado de Deus, a um chamado de Deus, querido, independentemente de onde nós estivermos, pode ser o pior lugar da terra, mas será o melhor lugar para a sua vida se Deus te mandou. Pode ser para morar no pior lugar da terra, se Deus mandou, será o melhor lugar da sua vida. E a prova de que Abraão obedeceu a Deus pela fé e foi para esse lugar, também nos mostra que mesmo que nós estejamos no centro da vontade de Deus, ainda assim podemos enfrentar e passar por provações e dificuldades. Olha para o irmão do seu lado, acorda ele e diz assim: você está passando por dificuldade, irmão? Então não significa que prova e dificuldade é que você está fora da vontade de Deus, amém? Porque hoje o evangelho que a gente ouve é: se você não tiver 2, 3, 4 mansões, 3, 4 carros na garagem, tiver um ótimo salário, dinheiro aplicado, você está fora da vontade de Deus. Mentira!
A prova está aí. Abraão estava passando por dificuldade, por provações, passou por esses problemas, mas saiu desses problemas vitorioso, vencedor, porque o seu coração, os seus olhos não estavam somente nas coisas dessa terra, mas os seus olhos estavam nos céus. Ele fez uma tenda, mas ele sempre fazia um altar. Ele disse: eu sou peregrino em terra estranha, mas na verdade eu sou um cidadão celestial. Eu vou morar nos céus com Deus um dia, aonde eu vou passar toda a minha eternidade. Querido, enquanto Satanás conseguir manter você na arena da incredulidade, da razão, quando você tentar racionalizar aquilo que você deveria crer, acreditar independentemente das circunstâncias, sempre ele vai chicotear você em cada batalha, e você vai sair dali destruído, derrotado. Mas a partir do momento que você resolver crer e prender ele na arena da fé e do Espírito Santo, todas as vezes você vai sair de lá vencedor e vitorioso, independentemente do que você passar ou estiver passando. Abraão em um momento andou por vista. No lugar que ele estava tinha dificuldades, tinha fome. Então a Bíblia diz que Abraão pegou a sua família, suas coisas e desceu para o Egito. Um homem que é considerado pai da fé. Em um momento titubeou, olhou para as circunstâncias, olhou para aquilo que parecia ser melhor, falou: eu vou dar uma ida para o Egito. Porque a crise aqui é muito grande, então eu vou fugir dessa crise. E isso, querido, quase lhe custou a sua vida e a vida da sua esposa. Por causa de uma atitude que ele baseou a sua fé em vistas, em circunstâncias, em sentimentos, e não baseou naquilo que Deus havia dito para ele. E uma coisa que também Abraão não fez no Egito, olha que interessante isso. Abraão não armou tenda e Abraão não levantou altar no Egito. Todo lugar que Deus mandar você ir, querido, você precisa estabelecer relacionamentos. Você precisa armar a sua casa, a sua família. Todo lugar que Deus mandar você, ademais de tudo isso, você precisa levantar e estabelecer um altar para o Deus único e verdadeiro. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida. E eu pergunto para você nessa noite: você é um homem, uma mulher de fé? Eu pergunto para você nessa noite: você tem estabelecido a sua família? Eu pergunto para você nessa noite: você tem estabelecido um altar de adoração ao Deus único e verdadeiro na sua vida e na vida da sua família? Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção, e através dos descendentes dele, todo mundo fosse abençoado e está sendo abençoado. Mas Deus também deseja te abençoar, querido, para que aonde você chegue, a bênção dele chegue também e abençoe a vida das pessoas. Se você olhar para a sua vida, será que hoje você pode dizer: eu já fiz alguma coisa por alguém? Eu já ajudei alguém? Eu já matei a fome de alguém? Eu já cobri de frio, com roupas, o frio de alguém? Porque nós lemos lá em Tiago que a fé precisa ser acompanhada de obras. Porque ela é a prova da nossa fé. Porque as bênçãos de Deus, querida, ainda que elas nos alcancem e vão nos alcançar, se nós obedecermos pela fé, elas não são apenas privilégios pessoais, mas são oportunidade para nós abençoarmos as outras pessoas. Sabe por que Deus te deu um carro melhor? Para você dar carona para o irmão. Sabe por que Deus te deu uma casa maior? Para você receber as pessoas e hospedar. Sabe por que Deus te deu um salário melhor? Para você comprar mais comida, para você ser aquele que pode fornecer comida para os outros que não têm comida.
Não ache que as bênçãos de Deus são privilégios pessoais, elas são oportunidade para abençoarmos os outros. Abraão entendeu isso. Por isso ele estabelecia uma tenda e estabelecia um altar. Jamais houve uma pessoa, irmão, capaz de falar com autoridade a respeito da vitória sobre tentação, provação, dificuldade, adversidade que não tenha passado por ela. Você só vai ouvir testemunho como Charles deu aqui, de pessoas que passaram por dificuldades, por privações, por provações, porque todas as vitórias são ganhas no meio das batalhas. Sabe qual é a diferença entre um soldado e um guerreiro? O soldado, ele é feito, treinado em tempo de paz. O guerreiro é forjado no meio da batalha. Está passando por luta, irmão? Está passando por dificuldade? Seja bem-vindo para o exército. Não o exército dessa terra, mas o exército do Deus vivo, único e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É dessa forma que Deus forja, é dessa forma que Deus trabalha, é dessa forma que Deus nos prepara para que nós sejamos vitoriosos, vencedores. Cutuca o irmão do seu lado e fala assim: acorda, irmão. Nós fomos chamados para ser guerreiro. Estamos sendo treinados, preparados no meio da batalha. Mas o Senhor que nos chamou, diz para ele aí, mas o Senhor que nos chamou nunca provou uma derrota. Portanto, nós podemos assegurar, diz para ele, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Diz para ele, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mais uma vez, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores e dê um grito de vitória! Tem uns que não acordaram ainda. Fica de pé, irmão. Glória a Deus. Diga para o irmão do seu lado: Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para possuir. Mas você precisa ser um homem, uma mulher de fé, para obedecer e para caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, eu acredito nessa palavra. Eu creio em tudo aquilo que ela diz. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu fui tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: você é uma bênção. Deus te chamou para você vencer. Deus te chamou para você prosperar, Diel. É isso, bata em 3, 4 pessoas, bata na mão e diga assim: nós somos chamados para vencer. Quantos vencedores nós temos aqui nessa noite? Jesus me deu motivos para cantar. Jesus me deu motivos para dançar. Jesus me deu motivos para pular. Celebrar sua vitória na cruz. Ele deixou sua palavra para que eu pudesse crer e ver a certeza da vida eterna que Ele deu pra mim. Eu posso o que a
diz que eu posso, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou, muito mais que vencedor. Diga, Jesus me deu motivos pra cantar. Quantos tem motivos pra cantar? Jesus me deu motivos pra dançar. Chacoalhe o seu irmão aí, diga. Jesus me deu motivos pra pular. Tira o pé do chão. Celebra sua vitória na cruz. Ele deixou sua palavra para que eu pudesse crer e ver, ter a certeza da vida eterna que Ele deu. Diga, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou, muito mais que vencedor. Quero ouvir as vozes. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou, muito mais que vencedor. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou, muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Aleluia! Presta atenção o que a Bíblia diz para você em Filipenses 4, a partir do verso 10. Muito me regozijei no Senhor, finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tivesseis oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Mas eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém, querido? Independentemente da circunstância que você está passando ou vai passar, lembre-se de uma coisa: Deus te chamou, Deus te deu uma palavra, Deus te prometeu, e se você crer e obedecer, isso vai se concretizar na sua vida. Amém? Toque em 3, 4 pessoas, fala assim: eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo as promessas de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro sobre a vida dessas pessoas, Pai. Ó Deus, e eu libero no nome de Jesus o sobrenatural do Senhor, ó Pai. A Tua presença, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, ó Deus. Que haja um derramar do Teu Espírito sobre a vida delas, e que elas entendam, ó Deus, que esse livro é o livro que o Senhor nos deixou como manual para que nós possamos vencer em todas e quaisquer circunstâncias das nossas vidas, sejam elas boas ou más, difíceis ou fáceis. Nós declaramos e cremos o que ela mesmo diz, que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos creem dizem amém? Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus seu Filho, e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Todo povo alegre, abençoado, cheio do poder de Deus diz: uma semana de vitória. Deus te abençoe. Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus.